que o time de 81 ninguém chega, é uma casa à parte. Mas, enfim, é de gerações, talvez chegue para essa geração, né, Mauro? O time Mas de no todo, 81 jogava uma Libertadores. As pessoas fazem umas assim. Eu detesto comparações assim. Porque se você escolhe a atual, você está diminuindo a importância daquela que marcou a época. Se você escolhe aquela, você desvaloriza a atual. Por que tem que escolher? Assim, todo respeito, assim, um abraço aí pro Fladeco que mandou a pergunta. Mas, cara, não é preciso escolher. Você pode gostar de 2 jogadores históricos, você pode gostar de 2 times históricos, 3. Cada um a seu tempo. Por que você tem que escolher? Assim, onde está escrito que eu tenho que dizer que um só serve, um só é o bom? É que nem aquela pergunta: quem é melhor? Camisa 10 gringo, no caso, pensando no Arrascaeta como se fosse um 10, até porque o Pet também foi 43, né? Depois. Mas quem o meia gringo do Flamengo, o melhor? O Pet ou o Arrascaeta? Pô, o Arrascaeta está escrevendo a história dele do Flamengo, ele joga no Flamengo ainda. O Pet fez um gol de falta contra o Vasco histórico. E jogou pra cacete quando já parecia um ex-jogador, ele ressurgiu das cinzas e conduziu o Flamengo a um título brasileiro improvável, com gols olímpicos, partidas fantásticas. Ele e o Adriano. Quer dizer, pô, como é que você vai dizer, não, o Arrasca é melhor, tipo, o Pet. Não, cara, os dois são jogadores históricos do clube. Um está escrevendo mais páginas na sua passagem pelo Flamengo, o outro escreveu em 2 momentos. Em 2 momentos. O gol do Pet de falta em 2001 é um gol super marcante. O Campeonato Carioca, cara, esquece. Era rivalidade Vasco-Flamengo, um Vasco forte, um placar de 2 gols, um gol de falta no final. Porra, foi um negócio de maluco aquela partida, é histórico. E a mesma coisa a campanha de 2009. Então, por que a gente tem que. Os dois, sabe? Eu acho que não tem necessidade disso, sabe? Eu não gosto dessas escolhas, acho que elas servem para. E geralmente você escolhe o atual, né? A tendência é sempre o pessoal escolher quem está em ação. Então você pega a própria história do clube, do jogador, e você coloca num plano inferior. Não, esse aqui é melhor. Eu, sinceramente, não emito opinião sobre isso. Você pode ver, no meu canal mesmo, eu não faço vídeo quem foi melhor, tal. O pessoal já pediu, cheguei a fazer uma vez, mas não gosto, não gosto. Acho injusto, sabe? Acho injusto. E é um pouco diferente, mas enfim, a torcida do Flamengo eu até chamo a atenção, porque não é, eu acho completamente desnecessário. Até no atual elenco começa a criar uma certa rivalidade, Gabigol ou Pedro, aí, enfim, parece que são jogadores de times diferentes. Sim. Então, aí o Gabigol vai mal, critica, tá vendo? É o Pedro, perde gol, tá vendo? Pô, vem. Eu já vi torcedor falando que já tem o Gabigol, podia vender o Pedro e trazer o Muniz de volta, gente, pelo amor de Deus. Então, enfim. O torcedor tem que parar com isso e aproveitar que tem os dois, né? Mandar um Tem abraço pro outra Rick. coisa, Fala, Alan, Mauro. a Copa do Mundo, a Copa Libertadores dos anos 80, classificava só 2 times do Brasil, não era essa farra de vaga, então você tinha que correr muito atrás para se classificar, era o campeão e o vice do brasileiro. Só em 89 que inventaram a Copa do Brasil, aí passou a ser o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, e o campeão brasileiro deixou de ter direito. Anos depois começaram a aumentar as vagas, mas eram só 2 vagas. Na fase de grupos passava um time. Um time. Hoje não, hoje passam 2 times. Eu vi época que passava terceira em repescagem, tinha aquelas gambiarra lá de regulamento maluco e tal, não. Era um time. Então era assim, por exemplo, o Flamengo foi o campeão, o Atlético foi o vice, e 2 times do Paraguai, né? Era Olímpia e Cerro, na época, 81, se eu falei a memória. Então jogavam 2 paraguaios, 2 brasileiros na mesma chave, passa um time. Acabou. Tanto que os times viajavam e faziam 2 jogos fora, geralmente. Então, digamos, o Flamengo vinha aqui do Paraguai e jogava uma terça contra o Olímpia, uma sexta contra o Cerro, e matava. Aí o Cerro ia no Brasil, jogava um jogo em Belo Horizonte, outro dias depois no Rio, e matava a viagem. Ainda tinha essa questão logística. Era muito diferente. Era muito diferente. Fora. A concorrência também era mais concorrido, né? Os times não tinha essa farra da Europa de jogadores direto, então tinham muitos jogadores bons aqui também. Muitos jogadores bons, os times argentinos eram mais fortes, os times uruguaios eram mais competitivos. Então você tinha. E os outros incomodavam mais. Não tinha essa disparidade econômica. O Flamengo hoje tem muito dinheiro. Compara com o Olímpia aqui. Eu estava vendo lá outro dia a imprensa argentina destacando o superávit do River Plate. Aí estava lá em 6 bilhões e meio de pesos argentinos, coisa assim. Fui fazer a conta, dava 100 e poucos milhões de reais. Falei, cara, nem é tanta grana assim. O Flamengo fatura 10 vezes mais do que isso. Lógico, esse é o superávit, né? Mas não era um número tão estrondoso. Mas para o River Plate é. E é o mais rico da Argentina. Tem uma série de problemas financeiros, mas é o que tem mais poder de investimento. É o River Plate. Então, você vê que há uma disparidade. A economia argentina está muito mal. Então, mesmo sendo times de muita torcida, que lota 86 mil pessoas no estádio,
a publicidade da camisa faturou muito menos. Não tem como comparar. Nessa época não havia essa disparidade, não. Os times brasileiros estavam ali num patamar igual, próximo, até inferior ao de alguns clubes importantes da América do Sul. Então o desafio era maior. Essa comparação, ela não cabe também por isso. Hoje, Flamengo e Palmeiras tem uma diferença brutal de orçamento em relação aos demais. Brutal. O Palmeiras vai jogar agora com o Deportivo Pereira, gente. Tem obrigação de passar. Deportivo Pereira já está fazendo hora extra. Eliminou o Colo-Colo no confronto direto, segurou o empate. E ontem, o Del Valle, campeão da Recopa e da Sul-Americana, que bateu o Flamengo. Mas é um time que o Palmeiras tem que vencer, o Flamengo teria que vencer. Não passar por esse time vai ser um papel. Vai ver a diferença de investimento, de condição, de estrutura, de mídia, de torcida. Não tem como. Então é outra Libertadores, é outro mundo, é outra história. A comparação, ela não cabe, sinceramente.